Boa noite, meus queridos alunos. Eu sou Miguel Pedro. Esse vídeo é a sequência do alterar parte 1. Agora é o alterar parte 3, na verdade. Enfim, o que restou para a gente fazer é basicamente fazer com que o botão de alterar card realmente altere o card que eu estou alterando, não é mesmo? É só isso que faltou para a gente. Tem uma parte um pouco chatinha no JavaScript nesse momento, comparado com os outros vídeos, que foi bem tranquilo. Esse aqui já vai ser um pouco mais chato, a parte lógica do local storage, enfim. Mas antes disso, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir no meu alterar HTML. Aqui nesse botão, eu vou mudar. Eu não quero mais criar card, aqui tem que se chamar alterar card, né? Deixa eu dar uma olhada. Cadê? Aqui, ó. Aí, alterar card. Beleza, beleza, beleza. Vamos começar então. Primeiro de tudo, eu vou copiar a maioria das funções que a gente tem no nosso criar carro, elas também são válidas aqui para o alterar carro, tá? Então, essa função aqui, ó, Open File Input, eu vou copiar tudo isso aqui, o preview também, opa, isso aqui também, e o obter imagem também, tudo isso aqui eu vou copiar. Estou copiando então o Open File Input, não, esse aqui eu também tenho que copiar. Estou copiando o botão criar card, que eu tenho que mudar o ID. Estou copiando o Open File Input, toda essa parte aqui, Preview, essa parte de botões aqui, o Obter Imagem, tudo isso aqui. Tudo isso aqui vai ser útil nesta tela aqui também. Beleza, só um pequeno ajuste aqui, né, no alterar, no meu JavaScript do alterar, a gente não vai ter o criar card, né? A gente vai ter o alterar card. Deixa eu mudar isso daqui, alterar. E também não vai ter o cadastrar carro, vai ter o alterar carro. Essa função ainda não existe, tá? Não se preocupa. Mas isso aqui é o nosso botão antigo. Deixa eu vir aqui. Aqui, ó. Beleza, agora tá todo mundo com os nomes certinho. Eu acho que não tem mais nada que a gente... Ah, não, na real tem sim. Tem mais uma função que a gente pode copiar daqui, ó. Isso aqui do próximo ID não vai ser útil, porque na tela de alterar a gente não quer ficar mudando de ID, o ID é o mesmo. Mas esse cadastrar carro, ele vai ser útil. E esse local storage, nem adianta eu copiar porque vai mudar muita coisa aqui. Vai mudar muita coisa. Tá. Agora vem aqui, adicione esse cadastrar carro, muda para alterar carro. Alterar carro ou alterar card? Alterar carro. Beleza. E se alterar carro, ele não tem essa função do próximo ID. Esse ID aqui vai ser o direto da URL, ID URL, vai manter o mesmo ID. E aí a gente vai chamar a função alterar carro local storage, que ainda não existe. Deixa eu só deixar ela criada aqui, ó, function alterar carro local storage, né? Deixa assim por enquanto, sem muita coisa. Legal, vamos só testar essas coisas que eu acabei de alterar. Vamos ver aqui se está funcionando essas coisas. Bom, basicamente eu adicionei então a função que quando eu clico nesse botão aparece aquele input. Opa! E não está funcionando esse botão aqui não. Ah, nossa. Tá, descobri um negócio aqui que na verdade não era um erro, mas o que estava rolando? Quando eu dou play direto no alterar, sem, sem ter nenhum ID aqui, gente, e eu clico nesses botões para abrir o input de arquivos, não funciona, tá? Eu acho que não funciona porque dá esse erro aqui antes, tá? Ele fala o seguinte: olha, o seu input marca não tem como ter valor, porque não tem nenhum ID e toda aquela lógica não funciona do vídeo anterior. Mas, se você dá play aqui na home
e faz o caminho certo, né? Vou clicar aqui no ID1, agora está com o ID1 aqui, os valores estão aqui, e eu clico no selecionar imagem, aqui funciona, tá? Acabei de descobrir isso aqui, e a imagem, clicando na imagem também funciona. Não sabia desse erro, tomem cuidado aí, beleza? Ok, então, voltando ao que nós estava falando, que eu já nem lembro, cara. O que eu estava falando agora? Tá, lembrei. Bom, vamos lá. Primeiro, já testamos então todas as funcionalidades. Isso aqui está funcionando. Então, logicamente, esses três também estão funcionando. Isso aqui ainda não está funcionando porque o alterar carro ele ainda não foi, né, ainda não terminei ele. A gente ainda não está alterando um carro. O obter imagem está funcionando normal. Como vocês poderam ver, a imagem ela veio. Deixa eu dar play. Vamos lá, altera a imagem aí. Alterou, beleza. E aqui ele altera também. Só que esse nosso alterar ele ainda não está funcionando, beleza? E vamos lá. O que a gente vai fazer nesse alterar? Esse nosso alterar ele não vai fazer nada diferente do que o nosso criar carro faz. Basicamente, a gente vai pegar os valores da marca de novo e o valor da nossa imagem de novo e vai criar uma estrutura com isso. Coisa que o nosso criar carro já faz. Exatamente igual. Por isso que eu copiei e colei. Aqui, ó. Essas duas funções, elas são idênticas. A única diferença aqui é o seguinte. No criar carro, a gente tem aquela funçãozinha para ficar colocando um ID a mais. Mas no nosso alterar, a gente não pode ficar colocando um ID a mais. Porque a gente quer alterar o ID do carro 2, a gente quer manter o mesmo ID. Vai continuar sendo o ID 2. E o nosso ID está sendo o mesmo da URL, que é o mesmo carro que a gente clicou, o mesmo carro que a gente procura na nossa lista, enfim. Por isso que quando a gente pega os valores do nosso input, depois a gente pega os valores da nossa imagem, a gente cria uma estrutura, a gente tem que manter o mesmo ID, tá? Tem que manter o mesmo ID da URL, ok? Então, essa parte de alterar o carro está basicamente criando uma estrutura de um carro para a gente e enviando essa estrutura de um carro para o alterar carro local storage. Vamos só testar um negocinho. Console.log carro. Vamos só ver se esse carro está aparecendo para a gente. Calma aí, deixa eu criar um outro carro. Vamos lá, 1, 2, 3, colocar uma imagem. Criou. 1, 2, 3, está com essa imagem aí. Agora, nesse momento, a gente está criando um outro carro, porém com o mesmo ID, só que com uma outra imagem. Olha lá, quando eu cliquei no alterar, pode ver, o ID manteve o mesmo do ID da URL. Isso aqui, por que isso está acontecendo? Porque eu fiz isso aqui, ó, por causa disso. O marca já é diferente, por quê? Antes a marca era 123, se eu não me engano. Agora a marca é 089, porque eu acabei de alterar. Se eu alterar aqui de novo e clicar, tá lá, ó. O que isso aqui está fazendo? Está pegando o valor do input e criando uma estrutura. E a imagem manteve a mesma da de cima. Se eu alterar a imagem aqui também, ó, essa aqui, sei lá. Aqui, ó, dá para ver que mudou. Dá para ver que mudou algumas coisinhas, certo? Então a gente está conseguindo já pegar os valores do nosso novo carro atualizado, só que a gente não está fazendo nada com isso ainda. Porque se eu voltar aqui para nossa home, continua os mesmos valores. Por quê? Porque a gente ainda não alterou esse carro. Basicamente, nesse momento aqui, ó, quando eu altero esse valor, altero esse e clico, eu só criei um novo carro que tem esse ID2. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar esse carro atualizado que eu acabei de alterar e colocar ele no mesmo ID que a gente tem no nosso local storage. Desenhando, fica mais ou menos assim. Então, vamos lá. A gente fez o seguinte, a gente estava aqui na home e a gente foi para o alterar carro. Esse alterar carro, ele tem o ID 2. Eita. Esse alterar carro, ele tem o ID 2. E aí, o que a gente fez?
No nosso local storage, a gente tem uma lista cars, que eu não sei que tamanho que tem, pode ser infinito. A gente pegou e fez o seguinte, olha, vê se esse ID existe dentro dos seus IDs que você tem aqui. Lembrando que cada carro não tem só ID, tem ID, marca, imagem. No seu caso vai ter vários outros valores. Mas o que importa aqui nesse momento é o ID. Então, verifica se na sua lista o ID2 existe. Se existir ID2 aqui, então a gente fez o seguinte. A gente colocou esse carro daqui, ó. A gente pegou esse carro, colocou ele dentro de uma variável que se chama carro e populacionou esses inputs com os valores desse carro. Ok, beleza, isso eu já sei. Só que agora, quando eu estou alterando esses valores, amarelo não, amarelo fica ruim. Só que quando eu altero esses valores e clico no botão de salvar, eu estou criando um novo carro. Fora da lista, fora de tudo, estou criando um carro que tem o ID2. Por que ID2? Porque eu mantive o ID da URL e estou colocando esses novos valores. Sei lá o que eu coloquei aqui. Ó. Esse carro vai ter isso aqui, esse carro vai ter isso aqui. Não sei o que é, não sei o que pode ser. Tá? E o que a gente quer fazer? A gente quer colocar esse novo carro atualizado dentro do mesmo lugar do carro que veio parar aqui. Nossa, que desenho esquisito. Tá? Basicamente é isso. Então, para a gente fazer toda essa lógica, a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa primeiro criar um novo carro. Nossa, amarelo não, calma aí. A gente precisa criar um novo carro. Esse carro vai ter ID2, marca e sei lá o que. E aí a gente vai pegar esse carro com esse ID, vai comparar com a nossa lista cars, onde que a gente tem o ID2, e a gente vai colocar esse novo carro em cima desse daqui, que é o antigo. É isso que a gente quer fazer nessa nossa função, tá? Fica mais ou menos assim, agora que a gente entendeu a lógica. Então, primeiro, eu vou enviar esse carro, eu vou até mudar esse nome, eu vou mudar esse aqui, ó, carro atualizado. Tá? Esse é o carro com os valores atualizados, beleza? Carro atualizado aqui também. A nossa função, ela espera receber um carro atualizado, vou dar o mesmo nome. E aí vem, a gente cria a nossa lista. Cria não, né? A gente puxa a nossa lista. Lista cars, json.parse, local storage, .get item cars, opa, entre aspas. E aí a gente precisa rodar a nossa lista. A gente vai rodar ela começando pela posição 0, terminando na última posição dela, que é o cars.length. Nossa, é com TH, G, GTH. GTH. Tá, não vou errar isso de novo, cara, pelo amor de Deus. E mais. Beleza, estamos rodando a nossa lista. O que a gente quer tanto rodar a nossa lista inteira? A gente quer comparar se a nossa lista de carros .id tem o mesmo ID do nosso carro atualizado .id. Quando isso acontecer, então a gente vai pegar a nossa lista e vai colocar o valor do carro atualizado naquele lugar da nossa lista. E vou colocar uma mensagem console.log carro atualizado. Se não, console.log id não encontrado. Beleza. E depois que a gente fez todas essas alterações no
na nossa lista de carros, eu preciso devolver a nossa lista cars com esses valores atualizados. Então, ponto set item. Opa, set item. Não, não, não. Cars. Beleza. Ok, acho que isso aqui é o suficiente. Vamos testar? Vamos lá. Primeiro, eu vou zerar nosso local storage. Limpou, limpou, limpou. Limpou mesmo. Vou criar o carro 1, 2, 3 com imagem. Criei. Beleza, criamos. Agora, eu clico aqui. Tá aqui os valores do nosso carro. Eu vou alterar esse 1, 2, 3 para 1, 1, 1. Vou colocar uma imagem diferente. Beleza. E vou clicar em alterar carro atualizado. Agora, se eu voltar para Home, não é para estar 1, 2, 3 e não é para estar aquela outra imagem. É para estar 1, 1, 1 e essa daqui. Vamos ver? Tá aí. A gente conseguiu alterar um carro e talvez vocês estão se perguntando, pô, mas a gente alterou o local storage, como que isso já fez mudar na Home? É porque o jeito que a Home está funcionando, ela pega os carros do local storage, só isso. Então, independente do lugar que a gente está fazendo essa alteração no nosso card, se a gente alterar o local storage, o card do local storage, a home vai funcionar normalmente. A nossa home funciona de qualquer maneira, resumindo. É porque ela puxa essa lista daqui e cria card. É isso que ela faz. Ela puxa essa lista e cria o card. Então, a gente fez todas essas doideiras aqui e depois atualizou a lista e já está funcionando. Tá? Já está funcionando. A gente não tem que mexer na home. Ela já está funcionando porque o nosso código é assim que ele funciona. Tá? Vamos testar aqui com uma imagem padrão. Vou alterar essa imagem e vou deixar 1, 2, 3. Alterou. ID não encontrado, carro atualizado. O quê? O que isso significa? A imagem alterou. Mas por que veio aquela mensagem? Ué? ID não encontrado, carro atualizado. Opa, seguinte pessoal, esse trecho aqui eu acabei não explicando no vídeo porque o código ainda assim está funcionando. Mas eu estou editando aqui, eu acho bom explicar o que rolou aqui para vocês. Basicamente, nesse momento aqui, entre aspas, o erro que está dando é porque o ID que eu estou clicando aqui é o ID2. E do jeito que a gente fez a nossa função, cadê a nossa função aqui? A nossa função ela vai rodar todo o nosso local storage. Só que como não é a primeira posição que a gente encontrou, não vai aparecer carro atualizado. Ele vai cair para o else e vai aparecer ID não encontrado. E aí, o segundo ID é o válido, por isso aparece o carro atualizado na segunda vez. Aqui, ó, carro atualizado na segunda vez. Esse é o probleminha que estava dando. Mas basicamente, tira esse else. Cadê? É só você tirar esse else daqui, ó. Pode tirar esse else console log ID não encontrado, que funciona normalmente. Se deixar também funciona, só que essa mensagem tá um pouco incorreta, né? Vamos dizer assim. Beleza? Só isso mesmo. Beleza. Agora, tá tudo funcionando perfeitamente. Só tem um pequeno detalhe, gente, que na verdade é um erro da maneira que o obter imagem funciona. Reparem no seguinte, eu não sei se vocês vão lembrar, mas o nosso obter imagem, aqui ó, ele basicamente, quando a gente clica no File Input, ele vai pegar uma imagem do nosso computador, vai colocar ela na base 64 e não sei o que, e vai colocar dentro da nossa variável. Enfim, né? Faz esse tanto de doideira aqui. Só que tem um problema com essa imagem padrão. Porque o que que rola? Aqui, quando a gente está no criar carro, quando a gente não seleciona nenhuma imagem, é para vir com a imagem padrão. Só que no alterar carro, não pode funcionar assim. Porque olha o problema disso. Presta atenção.
Reparem que esse card já tem imagem e eu não vou alterar ele, tá? Só vou alterar a marca e vou salvar. O que que isso fez? Basicamente, a gente não colocou nenhum valor para no nosso obter imagem, tá? E quando eu voltar aqui, ó, tá vendo? Ele atualizou, mas eu não queria fazer isso daqui. Para resolver isso, é bem simples, bem simples. Na real é uma linha. É aqui, ó, nesse else. Então, quando o cara não colocar nenhum valor no nosso file input, eu não quero colocar uma imagem por padrão. Eu quero manter a imagem que ele não quis atualizar, tá? Altere isso no código de vocês também. Agora, caso eu não altere a imagem, deixa eu criar um carro aqui com imagem. Caso eu não altere essa imagem, ela vai ser mantida e não vai voltar para aquela imagem padrão. Aí, ó. Beleza? Ok, perfeito, perfeito. Agora sim, está tudo funcionando sem nenhum problema. Ah, pessoal, já ia me esquecendo de uma coisinha a mais aqui que tem no Figma. Eu já vou aproveitar e colocar nesse vídeo, não vou fazer um separado para ele não. Que é o botão excluir. Esqueci de falar sobre ele, tá? Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar esse botão aqui no nosso HTML. Ele vai se chamar btn excluir e o texto dele vai ser só excluir. Excluir. Meu Deus. Certo, esse botão, quando eu clico nele, eu vou adicionar um, um event listener nele. Então, getElementById excluir, btn excluir. Quando eu clico nele, eu vou chamar a função excluir carro, que eu ainda não criei. Certo. Essa função, ela vai ser um pouco parecida com a de cima, só que vai ter suas diferenças. Basicamente, a gente precisa fazer de novo aquela comparação da nossa URL com a nossa lista. E depois que a gente fizer essa comparação, a gente vai excluir aquele carro. Simples assim. Então eu vou copiar isso daqui, que a gente vai precisar. Só que aqui a gente não vai ter o carro atualizado. A gente vai ter só o ID URL. E aqui a gente vai dar um cars.splice o i,1 e depois disso a gente só dá um local storage set item e um window location ainda não vou fazer não, mas eu vou deixar ele copiado aqui. Não. Primeiro uma mensagem, né? Console.log carro excluído. Vou colocar aqui dentro, carro excluído. E também vou deixar o window location para a gente ir para home depois que a gente exclui um carro. Location.href. Calma aí, já que eu explico o código. Bom, e vamos lá. Antes de eu explicar tudo isso daqui, vocês precisam entender como que funciona esse splice. Olha, já ia estar escrevendo errado. Não é slice, é splice. Vocês precisam entender como que ele funciona, para depois vocês entenderem o que que eu fiz aqui dentro, tá? Porque é isso aqui que exclui. O resto aqui, ó, a gente já fez outras vezes, é bem parecido com os demais. A gente está percorrendo a lista em busca de alguma coisa. Normalmente é o ID, tá? Como funciona então o splice? O splice ele tem dois valores. O primeiro ele vai ser um índice que a gente quer excluir, seja lá 0, 1, 2, 3, 4 e sei lá qual índice a gente quer excluir.
Vou colocar um X. E aí, a partir desse índice, quantos valores a gente quer excluir? Assim. Tá, vamos lá. Vamos imaginar aqui a nossa lista cars, tá? Essa nossa lista, a gente vai ter, ela é mais ou menos assim, e tem os IDs dela lá, tem marca aqui também, tem imagem, tem todos aqueles valores, mas eu só vou colocar o ID. 4 e 5. E aí, esses IDs, eles estão nas seguintes posições da nossa lista. 2, 3 e 4, sempre começando pelo zero. E aí, o que que rola? Esse nosso splice, ele não pode receber o nosso ID do carro aqui, ó. Ele tem que receber o nosso índice. Por que isso? Porque o nosso índice, a gente tem certeza que ele vai ser sequencial, tá? Agora, os nossos IDs, a partir do momento que a gente cria uma função que exclui, eles não vão ficar certinho assim, tá? Pode acontecer do nosso primeiro carro ter o ID 10, tá? Se eu for criando, excluindo, criando, excluindo, criando, excluindo, criando, excluindo, uma hora a gente vai ter o ID 10 na primeira posição. E aí, como que eu vou enviar a posição 10 para o nosso splice? Sendo que a posição 10 nem existe. Percebe o problema? Então, aqui nesse nosso splice, a gente tem que enviar o índice do nosso carro, quer dizer, da nossa lista, tá? Esse é um dos problemas aqui que é um pouco confuso ao utilizar o splice. Tipo, por que que a gente não usa o ID? Por causa disso, tá? Os nossos IDs, eles não vão ficar sequenciais certinho. Aqui pode ser o 25, aqui pode ser o 39, sei lá qual ID pode ser esse. Não vai ficar mais certinho a partir do momento que a gente está excluindo IDs e carros inteiros. Porém, aqui a gente tem certeza que vai ser um atrás do outro. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ok, dito isso, o que que o Splice faz então? O Splice, como eu disse antes, ele precisa do valor que ele quer excluir da nossa lista, quem que a gente quer excluir, e a partir deste cara, quantos valores eu vou excluir. No nosso caso, a gente só quer excluir uma vez. Então, o que que vai rolar? A gente vai pegar, se eu quero excluir o ID3 aqui no caso, eu vou pegar o índice dele, vou enviar para cá, e o splice ele vai fazer o seguinte, olha, a partir do índice 2, exclua um carro, e ele vai excluir esse aqui. Se, se eu colocasse assim, ó, 2 e 2, eu estou dizendo o seguinte, a partir do índice 2, esse índice, exclua dois carros. Então eu estaria excluindo esse e esse. Ok? Agora ficou um pouco mais simples. Quer dizer, não sei se ficou simples, mas deu para entender como que o splice funciona. Então, dito tudo isso, é por isso que aqui, ó, nesse nosso splice, a gente tem que enviar o índice do nosso carro e não o ID dele. Ok? É só por isso que a gente está fazendo esse i,1, tá bom? Vamos testar para ver se eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo. Vamos ver. Vamos lá. Já tem uns carros criados aqui que eu nem lembro o que, que eu estava fazendo. Vou excluir esse 999 aqui. Vamos lá. Excluir. E aí, ele já vazou dali. Já vazou. Vou excluir o carro 3. Excluiu. Beleza, excluiu. E agora o 4. Excluiu também. Perfeito. Tá tudo funcionando. Legal? Esse botão excluir aqui, ele é bem rápido de fazer, bem simples. Só algumas linhas ali, criar o botão, chamar ele pelo ID. É isso. Já estamos acostumados, né? E bom, acho que é isso, gente. Só lembrando que vocês também têm mais uma última coisa para fazer, que é essa parte aqui da barra de pesquisa na tela home. Eu só peço que fique parecido com o que está aqui nesse projeto do Figma, tá certo? A ideia é que eu escreva um nome aqui, no meu caso, uma marca, e apareça somente os carros com aquela marca,
tá bom? Os carros ou o carro. Não precisa fazer nada mirabolante com essa barra de pesquisa, não precisa ter nada de completar ou fazer com palavras parecidas. Não, fazer uma barra de pesquisa o mais simples possível, desde que eu escreva o nome da vacina certinho aqui e apareça uma vacina aqui, já está perfeito, tá bom? Isso aqui eu vou deixar livre para vocês fazer de qualquer maneira, beleza? E assim a gente dá tchau para esse nosso projeto. É, demorou bastante, mas finalmente chegou. Foi uma saga aí de 14 vídeos, ainda faltam esses dois para eu postar. Vocês provavelmente nunca mais vão entrar nesse canal, para sua felicidade, né? Eu imagino o quão chato deve ser ficar vendo os vídeos, mas é mais chato ainda ficar vendo esses códigos na aula, tá? Eu dei o meu máximo para facilitar esse aprendizado. Tentei trazer algumas ferramentas para deixar o mais parecido com a vida real, apesar que eu acho que não foi muito útil. Acredito que poucos realmente entrou aqui nessa tela e tentou fazer algo ou entender alguma coisa. Mas eu tentei, ok? É, comparando com o ano passado, teve 33 vídeos e também teve a parte de login, né, que a gente não vai fazer. Mas o vídeo, ó, pode ver que esse aqui ficou bem mais fiel ao Figma. Não ficou com as cores tudo estranho, aqui nem tá no nosso. E que esse aqui eu fiz tudo, literalmente. Já desse outro ano aqui, com vocês, eu fiz bem mais por cima e não fiquei. Ah, esse SS, qual cor? Ah, esse aqui tá feio. Não, ficou todo zoado. E o que importa pra nós é o JavaScript, tá? Mas enfim, é isso, meus alunos. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo, chegando no final desse projeto. E espero que tenha ajudado de alguma forma, seja de uma forma positiva, no sentido de, pô, aprendi algum código, ou da forma negativa também, vocês percebendo que não querem mais fazer código para o resto da vida de vocês, também é uma forma útil de eu ajudar, né? De alguma forma, eu tirei aí uma opção do que você vai fazer para sua vida, não é mesmo? Então, de alguma maneira, eu imagino que eu tenha ajudado, tá? Apesar de eu ter sido um pouco chato às vezes, eu tentei bastante, tá? Tentei bastante, tento ainda, né? Isso aqui vai mudar para 56 vídeos, pô. 56 vídeos é bastante coisa para quem não tá recebendo nada, nada. Ah,